Então vamos lá. Salmo 68 de novo. Salmo 68, versos 5 e 6 hoje. Dando continuidade à nossa série Igreja Sem Paredes. E é a penúltima pregação sobre os órfãos. Pelo menos esse ano, né? Porque o ano que vem, lembrando novamente, nós vamos falar o ano inteiro sobre família. E aí nós voltaremos no assunto dos órfãos o ano que vem. Então vamos continuar. Salmo 68. Salmo que a gente já tem visto esses versos, mas hoje nós vamos ver os versos 6 também. Então vamos ler Salmo 68, versos 5 e 6. Diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Vamos ler de novo. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Já dedicamos 2 pregações dentro desse verso. 3, aliás, né? Verso 6, a primeira frase. Deus dá um lar aos solitários. Deus dá um lar aos solitários. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações essa manhã. Continua falando conosco nessa série e através da Tua palavra nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando, nos ensinando em toda a prática da justiça e nos tornando aptos para todo tipo de boa obra para a glória do Teu nome. Amém? O tema dessa manhã é Deus dá uma família aos órfãos. Deus dá uma família aos órfãos. Eu iria dar o tema de adote um órfão, mas estudando, meditando na palavra, eu mudei o tema. Deus dá uma família aos órfãos. E eu confesso, falei com a Jennifer ontem, que eu quase chorei estudando para preparar essa pregação. E vou tentar, compartilhar com vocês o porquê e espero que o Espírito Santo me ajude para que o mesmo impacto dessa verdade tenha no meu coração, assim como tem no coração de vocês, como tem tido no meu coração, né? Nós temos visto nessa série, principalmente nas últimas semanas, o cuidado que Deus tem com os órfãos. Deus se apresenta na Bíblia de inúmeras formas. Ele se revela à humanidade, a nós seres humanos, de diversas formas. E uma dessas formas, Deus se apresenta como pai dos órfãos. E nós vimos isso nas 2 últimas semanas. E também vimos nessa série que a forma como Deus cuida, não só dos órfãos, mas das viúvas, dos pobres, como nós temos visto, a forma como Deus expressa o seu cuidado para com os vulneráveis deste mundo é através do seu povo. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu disse isso, que Deus usa o seu povo, porque Deus não tem corpo. Deus é espírito, Ele não desce nessa terra em forma corpórea, vai lá, ajuda o pobre. Deus não tem uma calça com bolso, ou uma carteira, ou uma conta no banco onde Ele pega o dinheiro, vai lá e estende a mão para o pobre. Deus usa o seu povo. O povo de Deus sempre foi o corpo de Deus na terra, né? Por isso que a igreja hoje é chamada de corpo de Cristo. É por isso. Então, tudo que nós temos visto nessa série, nós precisamos entender, e esse é o propósito dessa série de pregações, de 1 ano de pregações para a igreja hoje, né? Para que possamos entender que Deus, Ele não apenas cuida de nós, que já somos cristãos, Deus quer cuidar de outras pessoas através de nós. Então, ao ouvir tudo que nós temos pregado nessa série, ao ouvir todas as pregações, e mais especificamente hoje a respeito do cuidado que Deus tem com os órfãos, nós precisamos, se somos cristãos sérios, se somos cristãos verdadeiros, autênticos, nós temos que, diante dessas pregações, nos perguntar como nós colocamos tudo isso em prática. Como podemos cuidar dos órfãos? Porque se Deus é o pai dos órfãos, se Ele cuida dos órfãos e Ele cuida através do seu povo, se somos verdadeiramente povo de Deus, nós temos que fazer essa pergunta. Como nós cuidamos dos órfãos? Como nós vamos colocar essa palavra em prática? Como nós, igreja hoje, como corpo de Cristo, podemos cuidar dos órfãos?
Porque Tiago 1,22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ou seja, nós temos que ser praticantes da palavra. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus e nos perguntar como nós vamos praticar isso. Não à toa, e esse é um dos motivos pelo qual nós temos culto só no domingo. Por quê? Porque se nós temos que ser praticantes, não apenas ouvintes da palavra de Deus, eu não posso ouvir um sermão no domingo e esquecer dele no domingo de tarde. Eu não posso ouvir uma pregação no domingo de manhã e antes de começar o domingão com o Luciano Huck, eu já ter esquecido da palavra. Porque eu preciso praticar ela. Então por isso que nós temos culto apenas no domingo, para que a gente tenha uma semana para conversar, e aí tal, porque nós nos encontramos na terça-feira aqui, para que a gente converse como vamos colocar essa pregação em prática, como nós vamos colocar a palavra que nós ouvimos em prática. E ao longo da história da igreja, homens e mulheres de Deus ouviram, leram a respeito dos órfãos e eles tomaram atitudes. Por exemplo, existiu um homem de Deus, George Miller, até mandei no grupo lá um resumo da história da vida dele. Segundo uma matéria que eu li no site Voltemos ao Evangelho, está resumido assim a vida dele. George Miller construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de 10.024 órfãos durante toda a sua vida. Quando ele começou em 1834, haviam acomodações para 3.600 órfãos em toda a Inglaterra, e o dobro de crianças com menos de 8 anos estavam na prisão. Um dos grandes efeitos do ministério de Miller foi inspirar os outros para que, de acordo com o biógrafo Pearson, 50 anos depois que Miller começou o seu trabalho, pelo menos 100.000 órfãos eram atendidos somente na Inglaterra. Então, olha o efeito, olha o legado, olha o impacto que um homem que, ao ver na palavra de Deus, que Deus é o pai dos órfãos, dedicou toda a sua vida para cuidar dos órfãos. E ele construiu 5 grandes orfanatos, cuidou de 10.024 órfãos durante a sua vida. Mas o impacto que ele gerou na Inglaterra, o seu legado, fez com que, diz aqui o historiador, aqui, o biógrafo aqui, 50 anos depois que ele morreu, mais de 100.000 órfãos já haviam sido cuidados, atendidos em toda a Inglaterra. Um outro exemplo, recente até, nessa guerra que está tendo ainda, né, entre Rússia e Ucrânia, eu li uma matéria, mandei lá no grupo também, onde a matéria relata, um portal Guia-me, né, de notícias cristãs, mais de 1.200 órfãos são resgatados da Ucrânia por cristãos. Você sabe, na guerra lá, morre pais e tudo mais, os pais morrendo, e essa guerra deixou milhares, centenas de órfãos. E o que tem um grupo de pastores, né, no mundo inteiro, liderado pelo pastor Elias Dantas, liderando isso. O que eles fizeram? Juntou as igrejas, juntou lideranças, pastores, foi para lá para quê? Para cuidar, para resgatar esses órfãos e trazê-los para o Brasil, muitos deles trazê-los para o Brasil, e muitos deles, aqui a matéria dizia, que crianças sendo levadas para um local seguro. 1.200 foram protegidos nos últimos 3 dias, temos mais de 1.500 para ajudar, informou o pastor Elias Dantas. Os órfãos foram levados de trem na terça-feira, e aí, na época da matéria, para Varsóvia, a capital da Polônia. Então olha para você ver, em meio a uma guerra que deixou milhares de órfãos, o que pastores e a igreja e lideranças cristãos fizeram? Se reuniram, foram para lá e já conseguiram, né, na época, agora já tem meses já, mas o trabalho ainda continua. Vi uma matéria recente essa semana, onde eles continuam trabalhando nisso, de quê? Pegar os órfãos e levar ou para a Polônia, ou trouxeram grande parte também para o Brasil. Para quê? Para cuidar deles até que a guerra acaba. E o pastor Elias Dantas, dando uma entrevista, ele disse que quando a guerra acabar, eles vão dar a opção, e tudo por conta da igreja, tá? Numa entrevista ele fala: nós não recebemos e nem queremos dinheiro nenhum do governo. É tudo nós, que unindo as igrejas, centenas de igrejas, estamos fazendo isso. E ele disse: quando a guerra acabar,
Se eles quiserem voltar para a Ucrânia, nós vamos dar todo o apoio, todo o acesso, além de ajudá-los a reconstruir a sua vida. Agora, se quiserem ficar no Brasil, né, nós vamos também dar todo o apoio e tudo mais. Então, outro exemplo de como que ao longo da história, numa história recente, eu mandei lá no grupo também uma matéria, acho que eu mandei, 21 maneiras de se envolver com o cuidado dos órfãos. Porque eu não vou falar muito das várias formas como a gente pode cuidar dos órfãos. Vou focar em uma só nesta manhã. Mas vou mandar a matéria lá, se eu já não mandei, vou olhar lá, para que a gente possa ler. Também do site Voltemos ao Evangelho. Então, ao longo da história da igreja, os cristãos têm tomado várias atitudes para pôr essa palavra em prática. Ao lerem que Deus é o pai dos órfãos, que Deus cuida dos órfãos, os cristãos têm tomado atitudes para colocar essa palavra em prática, para poder ser usado como corpo de Cristo, para poder cuidar dos órfãos. Mas nessa manhã, eu quero começar, né? Porque como eu disse, eu vou só introduzir o assunto hoje, e o ano que vem eu falo mais sobre isso. Mas nessa manhã eu quero falar a respeito de uma das formas, e na minha opinião, a principal forma, e a gente sabe disso, até mesmo ano que vem, né? Por isso que o ano que vem nós vamos falar sobre família, a gente vai entender melhor por que eu acredito que a principal forma através da qual Deus cuida dos órfãos é essa que eu vou começar a falar nessa manhã. O tema de hoje já indica um pouco o que eu quero falar, né? O que eu quero abordar. Deus dá uma família aos órfãos. Quem são os órfãos? Os órfãos são os destituídos dos pais. Sejam os pais mortos, como no caso da guerra, e outros casos, como na Covid-19 e tudo mais, ou no caso, como nós também sabemos que é realidade, de filhos que até os pais estão vivos, mas ou os pais são ausentes, por vários motivos, inclusive por questões de vício, por questão de alcoolismo e por outras, por questão de cuidado, de abandono e tudo mais, eles vão parar em orfanatos. Não é nem orfanato, eu ouvi essa semana que não se chama de orfanato, se chama casa de abrigo, né, normalmente. Nesses locais de abrigo, nessas instituições de abrigo, onde os órfãos são enviados para lá e são cuidados. Então, a principal forma através da qual Deus cuida dos órfãos é dando uma família para eles, é dando uma nova família. Olha o que o verso 6 desse salmo diz. Vou ler de novo o 5 também, para a gente ver que é o mesmo assunto. Pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Poderíamos perguntar, como Deus é o pai dos órfãos? Verso 6. Deus dá um lar aos solitários. Deus dá um lar aos solitários. Em outras versões da Bíblia, essa mesma frase do verso 6 diz assim: Deus dá uma família aos que vivem sós. Deus dá uma família aos que vivem sós. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. Essa é outra tradução. Outra tradução: Deus faz o solitário viver em família. Outra versão: Deus faz com que o solitário more em família. Outra versão: aos abandonados Deus preparou uma casa. E a versão católica: Deus indica ao desamparado um lugar para viver. Então, Deus dá uma família aos que vivem sós. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. Deus faz o solitário viver em família. Deus faz com que o solitário more em família. Aos abandonados, Deus preparou uma casa. E Deus indica ao desamparado um lugar para viver. Irmãos, eu resumi dessa forma. Não tem mistério, revelação, não tem segredo. Nós não precisamos de uma revelação especial. Já viu? Tem algumas igrejas e alguns pregadores que cria essa mania na cabeça dos evangélicos, que nós precisamos de uma revelação em cima de um texto. Não, irmãos, ao ler esses versos, Deus é o pai dos órfãos, e Deus dá um lar, Deus dá uma família, Deus dá uma casa, Deus prepara um lar onde o solitário, onde o desamparado possa viver. Irmão, para mim, na minha opinião, não tem mistério, revelação. A gente não precisa de uma revelação especial para entender que de forma prática Deus dá uma nova família, um lar, uma nova casa
para os desamparados, para os solitários, e aqui no caso os órfãos. Não tem segredo. E um detalhe, na minha opinião, como eu disse, comecei dizendo, ao ler isso, a gente tem que se perguntar, como nós praticamos isso? Como que Deus é o pai dos órfãos, sendo que Deus não tem corpo e não habita nessa terra de forma corpórea? E o verso 6 diz que ele dá um lar para os solitários. Você acha que Deus constrói uma casa, faz aparecer uma casa, ou faz aparecer uma família? Porque não existe lar sem família, não existe casa sem família. Por isso que o tema é Deus dá uma família aos órfãos. Como que ao ler isso, irmãos, para mim é uma consequência muito simples, não precisa ser inteligente para poder entender. Que de forma prática, o que Deus faz é dar aos órfãos uma família que o adote. Dá uma família que o adote. Deus dá uma família aos órfãos. De que maneira? Deus coloca na vida do órfão uma família que o queira adotar. E para mim não tem melhor forma de cuidar dos órfãos e de ajudar os órfãos do que adotando literalmente. Porque essa semana eu passei a semana inteira ouvindo a respeito desse assunto. Semana inteira. Até eu vou citar aqui as fontes. Mandei no grupo também perfis de Instagram e canais do YouTube que tratam a respeito disso. E lá eles falam que é melhor uma criança estar numa casa de abrigo, né, o que no passado chamava de orfanatos, do que estar abandonado ou numa família toda desestruturada e desestabilizada, problemática. Mas, cientificamente é comprovado que a simples permanência de uma criança em uma casa de abrigo ou em um orfanato já é prejudicial para ela. Então, quando a gente vê, por exemplo, na história de George Miller, que ele construiu grandes orfanatos, irmãos, é excelente, já é metade do caminho andado, mas o melhor para uma criança, para um órfão, é que ele esteja vivendo em uma família, é que ele esteja vivendo em um lar. É que, eu ouvi uma das frases essa semana, é que toda criança precisa de alguém que a ame apaixonadamente. Toda criança, todo órfão precisa de um lar, precisa de uma família que a ame incondicionalmente e a ame intensamente, irmãos. E é por isso que o ano que vem, falando sobre família, eu vou voltar nesse assunto. Porque não tem nada melhor para o órfão do que uma nova família. Do que uma família que o adote e receba-o como filho e dê para ele tudo o que ele precisa, tudo o que ele já perdeu. Essa é a melhor forma de cuidar dos órfãos. E ao longo da história da igreja também, a igreja já tem quase 2000 anos, né? Ao longo da história da igreja, os cristãos vêm praticando isso. Por exemplo, historicamente, você pode verificar isso estudando, Jesus veio nessa terra num período em que Roma dominava sobre Jerusalém, sobre Israel. Roma dominava. Se a gente ler os evangelhos, a gente vai ver que o Império Romano ele dominava sobre Israel. E quando a gente vai estudar, vamos dizer assim, a vida civil, social dos romanos, você pode ver de fontes não cristãs isso. Em livros de histórias você lê isso. Em Roma, irmãos, qual que era a prática na cidade de Roma? Em Roma, era muito comum os pais abandonarem os filhos. Era comum, era socialmente aceitável. A sociedade aceitava. Então, qual que era a prática? E os motivos eram diversos. Por exemplo, eu li numa fonte que crianças com deficiência eram abandonadas pelos pais. Os pobres abandonavam os filhos quando julgavam que não teriam condições de criá-los. Os ricos abandonavam os filhos, seja por duvidarem da fidelidade da esposa, né? Eu não sei se é meu, e naquela época não tinha DNA, eu não sei se é meu, vou abandonar. Ou então, diz essa fonte que eu posso mandar para vocês, por eles já terem tomado a decisão de, tipo assim, a herança que eu tenho já vai ficar para os filhos que eu já tenho. Então, quando nasciam outros, eles abandonavam. E dizem que havia em Roma uma espécie de lixão,
onde as famílias poderiam jogar as crianças lá. Não quero filho, vou jogar ele lá. Não quero. E abandonavam. E o infanticídio também era muito praticado, que é o assassinato de crianças. Então, Roma, socialmente, era aceitável o abandono de crianças. Então, era muito comum as famílias abandonarem as crianças. E o cristianismo, os primeiros cristãos, conviveram nesse contexto. E o que a história, os historiadores dizem? O que os cristãos faziam diante disso? Os cristãos iam lá nesse lixão aqui entre aspas, os cristãos iam lá nesse lixão, e o que eles faziam? Eles pegavam aquelas crianças, a adotavam, nessa linguagem que nós temos hoje, a adotavam e a criavam dentro de um lar. Em outras palavras, os cristãos, eles iam até esse lugar onde as crianças eram abandonadas, eles pegavam as crianças e falavam: se vocês não querem, nós queremos, nós vamos cuidar. Por quê, irmãos? Porque eles entendiam, em primeiro lugar, que aquela era uma vida, era uma pessoa já criada à imagem e semelhança de Deus, e eles entendiam que Deus se preocupa com os órfãos. Por isso eles iam e adotavam essas crianças. Então, ao longo da história da igreja, os cristãos têm praticado o cuidado com os órfãos. E nós hoje, irmãos, nós também, como eu venho dizendo nas últimas semanas, nós como igreja precisamos parar e pensar como nós podemos praticar essa palavra. Como nós devemos até cuidar dos órfãos. E aqui eu quero te dar alguns dados a respeito da condição dos órfãos no Brasil. A fonte é da Agência Senado, do ano de 2020, essas estatísticas. Esses números é do ano de 2020, não achei atualizado. Diz assim, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça, existem quase 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas de acolhimento e instituições públicas por todo o país. Destas, 5.040 estão totalmente prontas para adoção. Na outra ponta, são 36.437 pessoas interessadas em adotar uma criança. Mas por que a conta não fecha? Como que tem mais pessoas interessadas para adotar, menos crianças, né? O número maior de quem se interessa em adotar, e ainda tem crianças para serem adotadas? O número não fecha por quê? Porque 83% das crianças têm acima de 10 anos. E apenas 2,7% dos pretendentes aceitam adotar acima dessa faixa etária. Então, no Brasil, dados de 2020, há 2 anos atrás, existiam 34 mil crianças e adolescentes em casas de abrigo e acolhimento e instituições públicas. E destas, 5.040 estavam prontas para adoção. Só que 83% têm acima de 10 anos. E apenas 2,7% daqueles que pretendem e que se disponibilizam e que fazem o cadastro para adoção aceitam adotar acima dessa faixa etária. A maioria quer recém-nascido. Mais detalhes aqui do panorama. Crianças e adolescentes acolhidos. Aqui nessa outra imagem que eu achei no site está dizendo 33.969 crianças e adolescentes. Disponíveis para adoção, 5.040. Em processo de adoção, 2.701. E pretendentes disponível, 36.437. Dados de maio de 2020. Ou seja, mais de 2 anos atrás. Idade das crianças disponíveis para adoção. Com menos de 3 anos, 952 crianças. De 3 a 6 anos, 719 crianças. De 6 a 9 anos, 689 crianças. De 9 a 12, 796 crianças. De 12 a 15 anos, 979 crianças. E com mais de 15 anos, 982 crianças. Dados de maio de 2020. Esse é o panorama no Brasil. Claro, dados de 2 anos atrás. No Brasil, como eu disse para você, cristãos têm perguntado como podemos praticar isso e têm buscado cuidar dos órfãos. Eu mandei no grupo lá, eu conheci essa semana estudando e pesquisando, existe um movimento MDO que chama Movimento pelo Direito do Órfão. E eles, no Quem Somos, eles descrevem-se assim, são um movimento de cristãos. Nascemos com o objetivo de alcançar a igreja, para que ela assuma seu lugar de cuidar das crianças e adolescentes,
em situação de vulnerabilidade social e ou acolhimento institucional através do fortalecimento da família de origem, do apadrinhamento afetivo, do acolhimento familiar e da adoção, que são basicamente as 4 formas que você pode cuidar dos órfãos. Mas o ano que vem eu vou entrar nesses detalhes, hoje eu vou só passar por cima. E aí tem um outro dado lá, olha para você ver, o site deles desse ano, lá está escrito, no Brasil existem quase 50 mil crianças e adolescentes em instituições longe de suas famílias. Desses, mais de 9 mil estão aptos para serem adotados. Então no site deles eu achei o número atualizado. Quase 50 mil crianças. Ou seja, 2 anos atrás eram 34 mil. Agora, 2 anos depois, são quase 50 mil. E 9 mil crianças estão aptas, prontas, só esperando aparecer uma família que queira adotá-los. Existe um outro movimento, Brasil Sem Órfãos, que no Instagram deles eles descrevem assim: o objetivo e a missão deles: despertar a igreja para a responsabilidade de prevenir a orfandade e transformar órfãos em filhos e filhas para que eles vivam o seu destino. Um outro movimento, esse internacional, mas que existem representantes no Brasil, inclusive o MDO é representante deles, que é o WWO Brasil. O WWO é parte de um movimento internacional crescente para enfrentar a crise dos órfãos e das crianças e adolescentes em alto risco e vulnerabilidade no mundo. Lutamos contra o espírito de orfandade através de ações que promovem transformação de vidas, comunidades e sociedades, estabelecido por cristãos, encabeçado por cristãos de dezenas de países e que reúne hoje mais de 170 organizações ao redor do mundo. Com esse objetivo, com esse foco, cuidar dos órfãos, dentro das várias formas que a gente pode fazer isso. Mas a principal delas é incentivar e principalmente despertar a igreja evangélica para a sua responsabilidade no cuidado dos órfãos, inclusive na adoção. Irmãos, nós precisamos colocar em prática essa palavra. Como eu venho dizendo nessa série, a igreja deveria deveria estar na frente de tudo isso. Irmãos, onde existisse cuidado de viúvas, pobres, órfãos, estrangeiros, a igreja tinha que estar encabeçando. Nisso a igreja tinha que ser cabeça, tinha que ser líder, tinha que ser referência. Outras pessoas, ONGs, que quisessem cuidar dessas pessoas, tinham que vir tomar conselho com a igreja. Como nós fazemos ou como podemos ajudar? Mas infelizmente o que temos visto é que na grande maioria a igreja nem tem se envolvido. Como eu citei aqui, existem movimentos em todo o mundo de cristãos que têm buscado cuidar dos órfãos, mas infelizmente não é realidade na maioria das igrejas. Como eu disse para você, entrei no site disponível das duas instituições aqui de Lafayette, que de certa forma lida com órfãos ou crianças, né, em vulnerabilidade por questões de família e tudo mais. E lá tem um aspecto lá, os apoiadores, os colaboradores, e não tem nome de nenhuma igreja lá. De nenhuma igreja. Então, irmãos, a igreja precisa se envolver. E voltando aqui ao ponto principal, na minha opinião, e eu acredito que eu consigo te convencer pela Bíblia, como eu tenho feito nessas pregações, o principal meio através do qual nós cuidamos do órfão é adotando. Adotando o órfão, incluindo-o na nossa família e dando a ele o que ele mais precisa, principalmente já tendo passado pelos traumas que um órfão passa, seja da morte dos pais até em questões complicadas como dos pais vivos, mas pais ausentes, pais problemáticos e etc, etc. A melhor forma é dar para o órfão o que ele mais precisa para se desenvolver, para ele crescer, que é uma família que o ame, uma família que dê para ele carinho, afeto, amor. E esse é o principal meio. E o que eu quero fechar, o que eu quero dizer para vocês, e o que para mim veio como uma verdade muito maravilhosa no meu coração, é o fato de que
Deus dá uma família para o órfão. Porque quando a gente fala de adoção, nós partimos do princípio de que, vamos dizer assim, a família tem que ser beneficiada. E aqui eu vou entrar nas desculpas que hoje em dia a gente dá para não adotar. Mas a gente parte do princípio de que, quase que assim, o que eu vou ganhar com isso? Ou então, eu quero uma criança que vai agregar a minha família, eu não quero uma criança problemática. Esse é um dos motivos pelo qual a maioria prefere criança pequena, recém-nascido. Porque eles pensam assim, não, aí eu vou educar do meu jeito. E aí a gente parte do pressuposto de que, vamos dizer assim, a adoção não pode me custar nada, a adoção tem que ser para o meu benefício. Só que, irmãos, olha essa verdade maravilhosa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é o pai dos órfãos. E o que Deus faz com o órfão? Com o solitário, que é um dos significados de órfão. Deus dá um lar para eles. Deus dá uma família para eles. Deus dá uma casa para eles. Deus dá uma família com quem ele possa conviver e morar. Esse é o principal meio. E irmãos, essa verdade é uma maravilha. Adotar um órfão é ser usado por Deus para dar uma família para o órfão. Deixa eu te ajudar a entender. A Bíblia diz que Deus dá uma família, um lar, uma casa para o órfão. Então, desse ponto de vista, do ponto de vista de Deus, quando uma família cristã decide adotar um órfão, ela é o presente de Deus para o órfão. Não é o órfão que, em primeiro lugar, é um presente para a família. A gente pode dizer que filhos são herança do Senhor, né? E quando você adota, ele se torna um filho, então ele é herança do Senhor. Mas desse ponto de vista, e em primeiro lugar, a família que decide adotar se torna um presente de Deus para o órfão. A família que decide adotar se torna uma expressão do cuidado de Deus para com o órfão. Quando Deus no céu olha para o órfão e diz, eu sou o pai dele, eu vou exercer paternidade, eu vou cuidar dele, o que Deus faz? Deus encontra nessa terra, Deus move nessa terra o coração de uma família para que ela queira adotar o órfão, para que ela possa adotar o órfão. E quando uma família cristã na terra decide adotar um órfão, é Deus dando essa família de presente para o órfão. Então não é a família que em primeiro lugar ganha, é o órfão que ganha. Porque Deus, é como se Deus pegasse a família, colocasse num embrulho de presente, fosse lá e entregasse de presente para o órfão. Por isso que o tema dessa manhã é Deus dar uma família para o órfão. Adotar é ser usado por Deus para dar uma família para o órfão. Quando a sua família decide adotar um órfão, a sua família está sendo usada por Deus para presentear um órfão. Que Deus use a sua família para cuidar do órfão. Quando uma família cristã decide adotar, Deus está usando essa família para cuidar daquele órfão que precisa de cuidado, que precisa de um pai. Em outras palavras, e aí juntando com o assunto da semana que vem, aquele órfão já tem sofrido com um pai morto ou morto-vivo, né? Como eu disse. Aquele órfão já sofreu com a falta de um pai, com a falta da mãe, com a falta de uma família. Quando uma família cristã decide adotar, quando um pai de família, junto com a sua esposa e quem sabe os seus filhos, decidem adotar uma criança, Deus está usando a vida deles para cuidar daquele órfão, para poder ser um presente na vida daquele órfão. Quando uma família adota, ela é o presente de Deus na vida do órfão. E para mim isso é maravilhoso, irmãos. Para mim, essa verdade, ela é maravilhosa. Se a minha família decide, igual eu e a Jennifer já decidimos, nós vamos adotar. Estamos esperando a casa ficar pronta para que a gente possa fazer o cadastro, porque tem todo um processo legal de visita na casa e tudo mais. Encontros com o conselho tutelar, com assistência social, com psicólogo, etc, etc. Irmãos, nós seres humanos somos pecadores. Se nós, eu e a minha esposa, brotou no coração o desejo de adotar, é porque em primeiro lugar Deus já escolheu. Eu creio que Deus é onisciente, onipresente. Deus já tem na sua mente o órfão.
que Ele está preparando a nossa família para nos dar de presente para aquele órfão. Mas, hoje em dia, e esse é o foco dessa manhã para introduzir esse assunto, quando falamos em adoção, e até mesmo no meio cristão, nós, ao longo da história da igreja, e eu também ouvi essa semana um podcast falando de onde foi a mudança, porque quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que a igreja, desde o seu início, começando lá em Roma, passando por George Miller e tudo mais, a igreja sempre se envolveu no cuidado dos vulneráveis desse mundo, dos órfãos, dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros. Mas em algum momento, e principalmente falando aqui do Ocidente, do Brasil, em algum momento na história a igreja parou, pelo menos a sua grande maioria. E agora são poucos os que se envolvem. A grande maioria das igrejas evangélicas pararam de se preocupar com os vulneráveis, em alcançar, em servir a cidade. E aí eu ouvi um podcast de quando foi historicamente isso. E eles acreditam, os historiadores, que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Depois das duas guerras mundiais, posso mandar para vocês ouvirem melhor lá. Mas alguma mudança teve, em algum período mudou e a igreja parou de se envolver. Tanto que nós chegamos ao ponto de hoje, ano que vem eu vou falar sobre isso, os cristãos não querem ter filhos biológicos, quem dirá adotar? Os cristãos têm inventado inúmeras desculpas fúteis para não ter filhos biológicos, quem dirá adotar? E aqui eu elenquei 8 desculpas que eu já ouvi, Lucas, porque igual lá na firma, lá eu estou sendo conhecido agora como o rapaz dos filhos, graças a Deus, fico muito honrado, o rapaz dos filhos. E eu converso não só sobre filho, mas sobre adoção com quem toca no assunto ou sempre que eu tenho oportunidade. E eu já ouvi essas 8 desculpas. E é por isso que eu trouxe elas, porque ano que vem eu vou falar mais do sentido de como fazer. Mas hoje eu quero já colocar, vamos dizer assim, brevemente já jogar por terra 8 desculpas que os crentes hoje têm dito para não adotar. Em primeiro lugar, é a que eu mais ouço. Temos que buscar a direção de Deus. Quando você fala em adoção, a pessoa, não, irmão, peraí, não é assim não. A gente tem que buscar a direção de Deus. Né? O que eles estão querendo dizer? Não, Deus tem que falar com a gente, adota. E qual que é a minha resposta? E não tem como você dizer que a minha resposta não é bíblica e dizer que eu estou errado. A minha resposta é, Deus já deu direção. Deus já falou. Está escrito. Está escrito. Irmãos, nós não precisamos de mais uma direção de Deus. Nós não precisamos que Deus desça da terra, ou que Ele fale de voz audível no nosso ouvido, adote um órfão, porque Ele já falou. Nós temos visto isso nessa série, nas últimas pregações, está escrito de Gênesis a Apocalipse, Deus cuida dos órfãos, e nós, ao longo da história, nós vemos que a principal forma que Deus cuida dos órfãos é movendo o coração de famílias para que adote um órfão. Deus dá uma família para o órfão, e como que você acha que Ele faz isso? Ele vem aqui na terra e inventa uma nova família e cria uma nova família. Deus vem e fala assim, eu vou transformar essas cadeiras, tá vendo aqui essas cadeiras? Vou transformar essas cadeiras numa nova família e vou dar para o órfão. Vou pegar fada madrinha, né, igual filme, vou pegar aqueles cachorros que estão na rua ali, vou transformar em seres humanos para dar para uma família, para o órfão. Não, irmãos. A forma como Deus faz é movendo o coração de famílias cristãs para que adotem. Então Deus já deu direção. Um amigo muito querido disse isso para mim, a gente tem que buscar a direção de Deus. A minha resposta para ele foi essa, está escrito, Deus já falou. Você quer que eu te mostre os textos? E aí vem a segunda dentro dessa mesma, né? Mas temos que saber se é para a gente, né? Não, tudo bem, está escrito, mas tem que saber se Deus quer que a minha família adote. Nós precisamos saber se Deus quer que eu adote. Irmãos, nesse sentido a gente revela mais um pecado, e eu já citei nessa série o pecado. É o pecado de que nós evangélicos hoje, vamos dizer assim,
vou usar esse termo aqui, a gente pega para nós a palavra que convém. Por exemplo, a gente lê o Salmo 23. Quem escreveu o Salmo 23? Davi, rei Davi. E ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem que falou isso? Davi. Mas aí hoje a gente pega o Salmo 23 e diz: esse salmo é para mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Aí não foi nós que escrevemos, mas a gente lê e fala: esse salmo é para mim. Essa palavra é para mim. Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar, vou te prosperar, vou fazer o seu nome conhecido. Aí na igreja evangélica hoje a gente lê esse texto e fala: esse texto é para mim. Só que aí quando entra no assunto de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos estrangeiros, quando entra no assunto onde a Bíblia diz que Deus dá uma família para os órfãos, eu olho e falo: não é para mim não. Não, eu tenho que perguntar a Deus se é para mim. Por que do Salmo 23, 91 você não pergunta para Deus se é para você? E aí a gente é seletivo com o que a gente diz que é para nós na Bíblia. Sendo que, irmãos, olha para mim, se você é cristão, toda a Bíblia é para você. Toda a Bíblia é para você. Toda a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia falando: isso foi escrito para mim. Deus está falando isso para mim. E eu lembrei de um caso, preparando essa pregação, que para mim ilustra isso muito bem. Houve na história, uma missionária, mulher, Sophia Miller, que por mais de 40 anos serviu ao Senhor Jesus na Amazônia brasileira. Sabe? Ela foi missionária na Amazônia, evangelizando 2 tribos, Curipaco e Baniuá. Ela era do Canadá, se não me falha a memória. Então ela era canadense, veio velejando, por acaso, conta a história, ela caiu na Amazônia brasileira. Só que por acaso do ponto de vista humano, mas era Deus indicando para ela. E ela ficou por mais de 40 anos servindo como missionária, pregando o evangelho, ajudando as tribos, 2 tribos especificamente na Amazônia brasileira. E aí dizem os historiadores, um missionário inclusive, que antes dela falecer em 97, ela faleceu agora em 97, antes dela falecer em 97 na Venezuela, ela foi entrevistada por um jornalista cristão. E qual foi a primeira pergunta que ele fez para ela? Como foi o seu chamado? Porque hoje na igreja evangélica a gente tem esse negócio, né? O chamado de Deus. Eu tenho que ter um chamado de Deus. E aí o jornalista cristão perguntou para ela: como foi o seu chamado? Em outras palavras, né? Porque olha, para deixar o seu país, para ficar mais de 40 anos sendo missionária em 2 tribos indígenas, na Amazônia, aqui eu vou entre aspas, né? Como a gente ser humano argumentaria, no meio do mato. Não, você deve ter tido um chamado espetacular de Deus. Deus deve ter aparecido para você. Deus deve ter enviado um anjo para você. Como foi seu chamado? E a resposta dela foi: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e eu obedeci. Olha a resposta dela: eu jamais tive um chamado. Do jeito que hoje em dia a igreja pensa. Eu li uma ordem e obedeci. Qual era essa ordem que ela estava lembrando? Mateus 28. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho dito. Essa é a ordem. E essa é a ordem para todo cristão, irmãos. E aí, aqui se aplica em vários aspectos, irmãos. Nós não precisamos que Deus desça e fala de novo. Ele já falou na palavra de Deus. Ele já falou na Bíblia, ou nós não acreditamos que ele já falou? Que isso aqui é a palavra de Deus. Tudo que nós lemos aqui, o que a gente tem que fazer é, o que eu tenho dito para vocês, como vamos colocar em prática? Como vamos colocar em prática? Então, nós não precisamos de uma direção de Deus para adotar o órfão. Nós já temos. A resposta, a questão agora é só se a gente vai obedecer ou não. A resposta agora é somente se você vai deixar Deus usar a sua família para dar um presente para o órfão ou não. Segunda desculpa, já ouvi também. Você pode ter filhos biológicos, para que adotar? Porque me perguntaram: você e sua esposa têm algum problema? E eu disse: não. Inclusive estou com um filho de 6 meses. E a pessoa falou assim: olha para você ver, Deus te abençoou com a capacidade de ter filho biológico, para que você vai adotar? E a resposta é: primeiro, quem disse
que isso é um impedimento ou condição para adotar? Quem disse que para mim adotar, quem disse que ter filho biológico é uma condição? E aqui está outro equívoco. Se eu descobrir que eu e a minha esposa não podemos ter filho, aí eu adoto. Ou então, não, já que eu posso ter biológico, eu não preciso adotar. Quem falou que é condição e requisito? Não é condição e requisito. Você pode ter biológico e pode adotar também. E detalhe, outra coisa que fica implícito nessa questão: adoção não é para suprir ou compensar uma falta sua. Nós não devemos, se somos cristãos, nós não devemos decidir adotar o órfão porque minha esposa é estéril, porque eu sou estéril. Porque senão você estaria adotando o órfão para suprir uma carência de vocês, para suprir uma necessidade, uma falta de vocês, e aí já começaria errado. Se você tem esse pensamento, é melhor nem adotar. Porque nós cristãos, se compreendemos a palavra de Deus, não devemos adotar para suprir a necessidade. Devemos adotar porque Deus dá uma família para o órfão. Devemos adotar porque Deus quer usar a nossa família para cuidar daquele órfão que precisa de cuidado. Essa é a base pela qual devemos adotar. Então não, ter filho biológico, poder ter filho biológico não é condição ou impedimento para que você adote. Tenha filhos biológicos e adote também. Desculpa número 3, e essa aqui é uma das principais. Nós não conhecemos seus pais. Ele pode vir com maldição hereditária. Aqui é os crentes mais neopentecostal, né? Nossa, não posso adotar. Por que não? A gente não conhece os pais. Vai que ele vai vir com maldição hereditária. E aí tem crentes hoje que acreditam que existe esse trem de maldição hereditária. E aqui eu vou dizer de forma simples: não existe maldição hereditária. Talvez você nunca ouviu esse termo. O que é maldição hereditária? Vou resumir da forma mais simples possível. O pai dele era alcoólatra, ele vai ser alcoólatra. A mãe dele era prostituta, ela vai ser prostituta. Está entendendo? Os pecados que o pai cometeu, ele vai cometer. A vida errada que os pais dele biológico teve, ele vai ter. E aí eles acreditam que existe essa maldição hereditária, que obrigatoriamente ele vai ser como os pais. E eu quero te dizer, biblicamente isso não existe. Eu poderia dedicar uma pregação inteira para desmistificar isso, mas não vou fazer. Vou ler apenas um dos capítulos de Ezequiel que nós lemos, que nós acabamos de ler. Ezequiel 18, de 1 a 4, diz assim: se você prestar atenção, você já vai ver que não existe essa palhaçada de maldição hereditária. Diz assim: esta é a palavra do Senhor que veio a mim. O que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Olha aqui um ditado que tinha em Israel: os pais comem uva verde, mas os dentes dos filhos é que apodrecem. Em outras palavras, os filhos pagam pelos pecados do pai. É isso que significava o provérbio. Aí Deus está dizendo: por que vocês estão dizendo esse provérbio em Israel? Que os filhos pagam pelos pais, que é o conceito de maldição hereditária. Aí Deus diz assim: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Aí Deus vem e diz assim: parem de falar esse provérbio em Israel. Por quê? Porque todos me pertencem. A alma de todo mundo é minha, em outra tradução. Tanto o pai quanto o filho. E aí Deus vem e diz assim: a alma que pecar é essa que vai morrer. Em outras palavras, o filho não vai pagar pelo pai. Se o pai pecou, ele vai pagar por isso. Se o filho pecar, ele vai pagar por isso. E aí a gente lê o capítulo inteiro, Deus explicando isso. Deus inclusive dá exemplos. Deus fala assim: se tiver um pai justo, é só o filho não repetir os feitos do pai. Resumindo o que Deus vai dizer nesse capítulo 18: os filhos não vão pagar pelos pais. Eles só vão morrer se eles também pecarem. Mas se eles fizerem diferente, eles não vão morrer por causa do pecado dos pais. E aí basta a gente ler a história dos reis de Israel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. A gente lá vai ver a história de reis de Israel que andaram com Deus e os seus filhos não andaram,
Então a gente vê isso. O rei, o pai que andou com Deus, no caso, por exemplo, de Davi, e um filho que não andou com Deus. E nós temos o contrário também, pais que não obedeceram a Deus, que não andaram com Deus, e os filhos que andaram. Então basta ler a Bíblia toda, completa, para a gente ver que não existe essa palhaçada de maldição hereditária. Deus não é um Deus que pune os filhos por causa do pecado dos pais. Então não existe, não existe. Então, para de querer dizer que você não vai adotar porque você conhece a vida dos pais. Para com isso. Para com essa palhaçada porque não tem base bíblica. E desculpa o tom, é porque o tom tem que ser mais ou menos esse mesmo, porque, né, para quebrar desculpa a gente tem que bater com o martelo. Quarta desculpa. E se ele der muito trabalho? Essa aqui parece até brincadeira, né? Mas eu me esforço para entender essas pessoas. E se ele der muito trabalho? E aí a pergunta simples que eu faço é: os seus biológicos não dão trabalho, não? Filho biológico é um anjo, né? Ah, filho biológico é um anjo, adotivo é o capeta. É assim? Quem disse que filho biológico não dá trabalho? Quem disse? Já começa de pequeno, né? Já começa... Irmãos, filhos dá trabalho, tá? Essa é uma verdade, nua e crua. Filho dá trabalho. Ponto. É verdade, vida real. Filho dá trabalho. Independente se é biológico ou adotivo. Independente se é biológico ou adotivo. Quantos filhos biológicos você conhece que dá trabalho para os pais? Talvez você deu trabalho para os pais. Talvez você dá trabalho ainda para os seus pais. Então, sabe, não querer adotar porque, e se ele der muito trabalho, então olha, não tem nem filhos. Porque filho dá trabalho. Mas como diz um cristão que eu gosto muito de seguir, mas é o melhor trabalho do mundo. E é o verdadeiro trabalho. Inclusive tem uma frase dele que eu apaixonei com ela. Ele diz assim: filhos não são um empecilho, ou filhos não atrapalham o nosso trabalho. Porque tem gente que não quer nem ter filho nem biológico, porque ele diz assim: não, eu trabalho demais, não, eu tenho que construir minha carreira, né? E em outras palavras, filho iria atrapalhar todos os meus planos. Deixa eu te dizer, filhos não são empecilhos, ou filhos não atrapalham o nosso trabalho. Filhos são o nosso verdadeiro trabalho. É o nosso verdadeiro trabalho. A prioridade da nossa vida é a nossa família, são os nossos filhos. O meu trabalho é simplesmente para mim servir a minha família. O meu trabalho, o trabalho que eu tenho hoje, o único propósito dele é para que eu tenha a condição de cuidar da minha esposa e dos meus filhos hoje. Porque eles são o verdadeiro trabalho. Eles são o melhor trabalho do mundo. Então não vem com essa de se ele der muito trabalho. Seu filho biológico também vai dar. Quinta desculpa: e se ele não for grato? Aqui olha o egoísmo. E se ele não for grato? Então você quer dizer que você vai adotar alguém só se ele for agradecido para você o resto da vida. Que egoísmo, né? Que egoísmo. Segundo, e os filhos biológicos também são todos gratos, né? O pessoal coloca filho biológico como um anjo, adotivo como um capeta. Tem filhos biológicos que não são gratos aos pais. Não são gratos. E aqui eu vou dar um exemplo, e não estou nem aí se chegar neles. Eu quero é que chegue mesmo. Vou te dar só um exemplo que eu sempre dou. Eu tenho na minha família pessoal, exemplos de filhos biológicos que não são gratos aos pais. Eu tenho uma tia de primeiro grau, irmã da minha mãe, a mais velha, que tinha, esqueci quantos primos são, acho que não sei se é 5 ou 6, primos meus, primos de primeiro grau. Assim que a minha avó morreu, a minha tia ficou doente. Hoje ela é acamada, estado vegetativo praticamente. E o marido dela, o meu tio, por dedicar a sua vida até então, desde então, para cuidar dela, também tem estado doente. E sabe quantos dos filhos, dos 6 filhos, eu não lembro se é 6, mas vou dizer 6 aqui só para entender. Sabe quantos dos 6 filhos cuidam do pai e da mãe desde que isso aconteceu? Cuidar de verdade, com amor, com dedicação? Uma. Os outros começaram a Terceira Guerra Mundial entre eles, depois que os pais ficaram doentes. E essa única prima minha que cuida deles, está tendo que lutar na justiça
para que no mínimo um valor financeiro eles contribuam na ajuda do cuidado do pai e da mãe. Aí eu digo para vocês, são biológicos. Antes dos pais ficarem doentes, você olhava e era a melhor família do mundo. Nossa, esses irmãos se amam. Mas foi os pais precisarem de ajuda que eles demonstraram a maldade do coração deles e demonstraram que não são gratos pelos pais que cuidou deles a sua vida inteira, que quando eles não sabiam se limpar, limpou eles, que deram a sua vida para educá-los, para cuidar deles, para dar para eles de tudo o melhor. E hoje terem a condição de todos serem casados. E aí eu digo para você, é só adotivo que pode não ser grato? Então essa é uma desculpa esfarrapada para não adotar. E se ele não for grato? Irmão, quem garante que por mais que eu e a Jennifer dê o melhor cuidado, a melhor criação do mundo para o Nicolas, quando ele chegar na maioridade ele não vai ser ingrato? Ele não vai virar as costas, vai sair de casa e vai embora? Quem garante? Eu não tenho como garantir. Sexta desculpa. E as histórias ruins que ouvimos? Aí o pessoal vem, né? Olha, eu conheço um caso que não sei o que, aconteceu isso. Um amigo meu disse, olha, eu vou te contar a minha experiência. Ele tinha 3, adotou um e quando chegou na maioridade, o jovem se rebelou e etc. Tudo mais, ele falou, e as histórias ruins que ouvimos? Aí eu digo para você, e as histórias boas que também nós ouvimos? Eu tenho um irmão adotivo. E se você conhecer a nossa história, você vai ver que é um exemplo de história. Ontem encontrei com uma irmã de uma outra igreja, que ela também é adotiva e uma excelente filha. E os casos bons que nós ouvimos. Então para de focar nas histórias ruins, foca nas histórias boas. E um dos pastores que eu ouvi essa semana sobre isso, sobre adoção, ele diz uma frase que eu anotei. Ele diz assim, ó, nós não temos a garantia do resultado. Nós não temos como garantir o resultado. Mas aí ele diz assim, mas nós temos a garantia de semear a boa semente. Você não tem que ficar preocupado com o resultado final. Você tem que se preocupar em dar o seu melhor, em fazer o que Deus quer que você faça. O resultado é com Ele. Jesus disse isso. O semeador, falando da evangelização, o semeador saiu a semear. Ele lançou a semente. E Jesus disse que a semente cai em 4 tipos de terras. Das 4, só uma que frutifica. Mas o semeador não tem controle sobre isso. A responsabilidade dele é semear. Irmãos, como cristão, nossa responsabilidade é obedecer a Deus. O resultado, se vai ser bom ou ruim, aí é com Deus. Porque filhos biológicos, afinal de contas, é assim. Sétimo, e já vou finalizar. Sétimo, e se ele quiser ir embora antes dos 18 anos? E se ele quiser ir embora antes dos 18? A minha pergunta é, você deixaria um filho biológico ir embora de casa antes dos 18? Quando você adota, ele se torna o seu filho. Não tem diferença. Pelo menos não deveria ter diferença. Então você vai fazer o que um pai ou uma mãe faria com o biológico, caso ele entrasse numa fase de rebeldia que quisesse até ir embora. E oitavo, e se ele com 18 anos quiser ir embora? Irmão, com 18 anos todo mundo tem que ir embora. Amém? Com 18, né? Com 18 já tem que começar a fazer o plano para ir embora. Amém? Tem que ir embora, não pode ser aqueles Peter Pan que com 30 anos ainda mora com os pais. Com 18 já tem que estar fazendo planos para ir embora, já tem que estar procurando uma esposa para casar e ir embora, viver a sua vida. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois serão uma só carne. Amém? Então com 18 anos, se ele não quiser ir embora, você tem que mandar ele embora. Você tem que mandar ele embora. E eu finalizo dizendo, todo cristão é um filho adotivo. E semana que vem é o culto do amigo, né? Não vou pregar sobre isso, mas no outro domingo seguinte, acredito que é o primeiro do mês que vem, do mês de setembro, Santa Ceia, eu vou pregar nesse texto e vou dedicar uma pregação inteira sobre isso. Mas eu vou apenas ler o texto nessa manhã. Irmãos, nós cristãos, por que nós deveríamos ser os primeiros na fila de adoção? Por conhecer a palavra de Deus e principalmente porque se nós verdadeiramente entendemos o Evangelho, se nós verdadeiramente compreendemos o que é o Evangelho de Jesus, nós então sabemos que todo cristão é um filho adotivo. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, verso 15. Pois vocês, falando com os cristãos, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito de Deus
que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Viu que a música que a gente estava cantando sobre o Pai me adotou? É esse verso junto com João capítulo 1, que diz que a todos que creem em Jesus, Deus deu o poder ou o direito de se tornar filho de Deus. E esse se tornar filho de Deus é adoção. Paulo usa essa linguagem. Nós fomos adotados. Nós não éramos filhos, nós não pertencíamos à família de Deus, mas através da obra de Cristo Jesus, vou falar melhor no domingo, daqui 15 dias, através da obra de Jesus. A obra da salvação é Deus nos adotar como filhos. Então todo cristão é um filho adotivo. E se somos filhos adotivos, não tem como a gente não olhar com bons olhos para a adoção. Porque quando a gente decide também adotar um órfão, a gente está fazendo com ele o que Deus fez conosco. Amém? Para a gente concluir e orar, 5 formas que nós podemos já de imediato praticar essa palavra. Em primeiro lugar, conhecer mais, pesquisar, ler, ouvir sobre adoção. Em primeiro lugar, eu mandei várias fontes para vocês lá, perfil de Instagram, canal do YouTube, posso mandar vários outros que eu tenho pesquisado e conhecido. Primeiro, comece a buscar, a pesquisar, a ler sobre o assunto da adoção. Segundo, visite um abrigo para crianças órfãs. E aí eu já disse, acho que semana passada, que eu quero que a gente marque como igreja para visitar o Lar Mena e o Lar de Maria em Conselheiro Lafayette. Segundo, visite um abrigo para crianças órfãs. E deixa Deus falar com você lá. Terceiro, acrescente o assunto da adoção nas conversas da sua família. Na hora que você estiver conversando, acrescente o assunto. Começa a falar do assunto. Quarto, considere a possibilidade da sua família adotar um órfão. Considere a possibilidade de Deus dar a sua família de presente para um órfão. E em quinto lugar e último, vamos criar uma cultura na Cristo para a cidade onde esse assunto seja sempre tratado. Seja nas nossas conversas, seja em assuntos de pregação. Como igreja, nós vamos incentivar para que as famílias adotem e apoiem. Nós vamos incentivar famílias a adotarem e vamos apoiar as famílias que adotarem. E aqui outro detalhe, não vai ser obrigatório, não precisa ficar com medo. Aqui não vai ser obrigatório a família adotar. Nem vai ser requisito para nada. Fulano é líder porque ele adotou uma criança. Entendeu? Ou então fulano não é líder ainda porque ele ainda não adotou. Não, não vai ser requisito para nada e nem obrigação. Mas uma coisa eu digo para você, nós vamos incentivar demais as famílias a adotar. Vamos tratar várias vezes no púlpito sobre isso. E vamos celebrar demais as famílias que decidirem adotar. Então entenda, já estou antecipando, não vai ser tratamento diferente. Mas diante de tudo que temos visto nessa série, quando uma família disser, nós vamos adotar, nós vamos celebrar demais. Amém? Então fique de pé, vamos orar. E aí daqui a 15 dias eu vou pregar sobre esse ponto do Evangelho, onde a verdade do Evangelho é o fato de que fomos adotados por Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Senhor, eu oro, a minha oração como pastor dessa igreja é que o Senhor possa usar essa igreja, usar as famílias dessa igreja para servir os órfãos dessa cidade. E principalmente através do principal meio, que é o Senhor mover o coração de famílias dessa igreja, para que elas adotem um órfão, ou vários órfãos. Que o Senhor possa encontrar nessa igreja famílias que se deixem ser usadas pelo Senhor para ser um presente na vida do órfão. Que o Senhor possa encontrar famílias nessa igreja que o Senhor vai poder dar para os órfãos de presente, como extensão do teu cuidado, como manifestação do seu cuidado para com eles, Senhor. Que o Senhor encontre nessa igreja famílias que decidam, queiram e amem adotar filhos, Pai. Que a gente possa criar uma cultura onde não apenas da adoção, mas aqui no sentido amplo, uma igreja que se envolva com os órfãos
das várias maneiras possíveis que a gente, como igreja, como cristão, pode servir os órfãos dessa cidade. Que tudo isso venha a ser para a glória do teu nome, para louvor do teu nome e para a fama do nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito sejam com todos vocês.